Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial no programa Creo Parametric. Vamos continuar fazendo as peças da bomba centrífuga. Nós vamos fazer agora o pump coupling. Eu tenho aqui a peça separada. Então nós vamos fazer aqui esta peça. Eu tenho aqui o desenho em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Este desenho em PDF você baixa na descrição do canal. Está todo detalhado aqui. Então é só vir aqui na descrição do canal, no vídeo que você está assistindo. Você clica em mostrar mais e você tem aqui o arquivo em PDF para baixar através do Drive Google. E aqui tem mais vídeos do Creo Parametric para você treinar. Vamos voltar para o Creo e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do Creo Parametric. A primeira coisa ao iniciar o trabalho é selecionar o diretório de trabalho. Eu tenho uma pasta criada. Nós fizemos isto no primeiro vídeo. Então a pasta está aqui direcionada. Todas as peças vão ficar aqui dentro. Vamos voltar para o Creo. Então vou clicar aqui Select Work Directory. E está selecionada a minha pasta. Se não estiver aqui, você procura a sua pasta e selecione, deixa direcionado aqui o diretório de trabalho. Vou clicar OK e vou começar no desenho novo. Vamos ver no PDF. Então aqui eu vou começar fazendo o pump coupling. Vamos voltar. Eu vou clicar aqui em New. Está selecionado Part, está selecionado Solid. Vou entrar com o nome. Então aqui é pump coupling. Então o nome está colocado. Eu vou desmarcar aqui Use Default Template. Vou clicar em OK. Vou selecionar aqui MMNS Part Solid. Então aqui vou selecionar e vou dar OK. Estou na tela de desenho. Vou começar um desenho novo. Eu vou clicar em Sketch. Vou selecionar o plano. Vou ligar aqui o plano. E vou selecionar este plano. E vou confirmar a seleção aqui em Sketch. Eu vou desligar o plano, vou desligar aqui o Annotation Display e vou desligar o Spin Center. Vou clicar aqui para o Sketch View para ajustar a vista do desenho, do Sketch. Se a barra gráfica aqui não estiver aparecendo alguma coisa, clique com o botão direito e ligue aqui o que você quiser. No caso está ligado aqui, está ticado o Sketch View. Vou clicar no vazio. Vou clicar aqui em Line, vamos ver no PDF. Eu vou começar aqui fazendo este perfil do desenho. Então o diâmetro interno aqui de 45, 65 e esse comprimento e o comprimento de 85. Então vamos voltar para o Creo. Então vou clicar aqui no eixo, iniciar o meu desenho, vou clicar. Vou vir aqui para a direita, dar outro clique, está horizontal. Vou subir aqui, está vertical, vou clicar. Vou vir aqui para a direita novamente, vou fugir aqui do igual, para não ficar igual à linha, vou fazer maior e vou dar um clique. Vou clicar com o botão direito aqui. Vou clicar com o botão do meio do mouse para fechar a linha. Vou apertar ESC no teclado, então a hora que eu aperto o ESC ele coloca as dimensões para mim. Eu vou puxar aqui, clicar, puxar a cota para cá. Vou clicar aqui nessa cota, puxar aqui para baixo. Vamos ver no PDF. Então aqui esta dimensão aqui interna é 45 e essa daqui é 56. Vamos voltar. Então aqui eu vou clicar aqui duas vezes. Aqui é 45 dividido por 2. Enter, que vai dar o raio de 22,5. Eu vou clicar aqui em dimensão. Vou clicar nesta linha e vou clicar no eixo. E clicar aqui do lado com o botão do meio do mouse. Então aqui o diâmetro é 65. Dividido por 2, Enter. Eu vou clicar aqui duas vezes nessa dimensão. Essa dimensão é 55, Enter. Eu continuo em dimensão, eu vou clicar neste endpoint, vou clicar neste endpoint. Vou clicar aqui embaixo com o botão do meio do mouse. Aqui a dimensão total é 85, Enter. Então aqui está feito o meu perfil inicial, está deste modo. Eu vou apertar S, sair de dimensão. Vou continuar desenhando linha, vou clicar em Line, vou clicar aqui e subir, clicar no endpoint, subir,
vou clicar aqui, está bom, vou vir para a direita, fugir aqui do igual, vou aumentar um pouco aqui, clicar, subir, está vertical, clicar novamente, vir aqui para a direita, clicar e subir aqui, clicar e apertar o botão do meio do mouse. Eu continuo em Line, vou apertar ESC, eu vou clicar em Dimensão, eu vou clicar nesta linha e vou clicar no eixo. E vou clicar aqui do lado com o botão do meio do mouse. Vamos ver no PDF. Então esse diâmetro é 70, o próximo é 75. Vamos voltar. Então aqui vou digitar 70/2. Então colocou o raio para mim. Vou continuar aqui, vamos aproximar um pouco. Estou em dimensão, vou clicar na linha, vou clicar no eixo. Vou clicar aqui do lado de fora. Aqui é 75/2, Enter. Vamos ver no PDF. Então aqui, essa distância aqui eu tenho aqui embaixo, ó, é 15, depois é 20. Vamos voltar. Então aqui 2 cliques nessa dimensão, aqui é 15, Enter. Estou em dimensão, vou aproximar aqui, eu vou clicar nesta linha, vou clicar nesta linha. E vou clicar aqui em cima com o botão do meio do mouse. Então aqui é 20, Enter. Vou continuar aqui, eu vou clicar aqui em Line, vou clicar aqui nesse endpoint e vou fazer aqui a linha inclinada, ó, de acordo com o PDF aqui, ó, vamos ver, ó. Então vou fazer esta linha inclinada e continuar meu perfil. Vamos voltar. Então vou continuar aqui, vou fazer a linha inclinada, vou subir, vou clicar, vou vir aqui para a direita, fugir aqui do igual, ó, e dar um clique. Vou apertar aqui o botão do meio do mouse, vou apertar ESC. Eu vou clicar aqui, tirar esse igual aqui da linha, ó. Clicar com o botão direito e vou deletar, ó. Então, colocou dimensão na linha, esse que eu quero. Eu vou continuar aqui, vou clicar em dimensão, eu vou clicar aqui nesta linha e vou clicar no eixo. E vou clicar aqui do lado com o botão do meio do mouse. Vamos ver no PDF. Então, essa distância aqui do canto aqui em cima, eu tenho a distância de 154. Eu tenho essa dimensão aqui de 140. Ele está pegando no canto aqui, ó. Então vou colocar também. Vamos voltar. Então aqui é 154/2. Então ficou o raio de 77. Eu vou clicar aqui neste endpoint e vou clicar na linha no eixo. Clicar aqui do lado com o botão do meio do mouse. Então aqui é 140/2, Enter. Vou apertar ESC certo de dimensão, eu vou clicar aqui na cota e puxar aqui para cá, ó, arrumar a cota. Então está desta maneira o meu desenho. Vamos continuar. Eu vou ver no PDF. Então o PDF aqui, ele fala que eu tenho uma distância de 4 ou de 16 partindo daqui de dentro, tanto faz. Vamos voltar para o Creo. Eu vou clicar em dimensão. Eu vou aproximar aqui, vou clicar no eixo, vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui em cima com o botão do meio do mouse. Aqui é 4, Enter. Eu vou aproveitar aqui, vou apertar ESC, vou clicar aqui 2 vezes nessa dimensão. Aqui é 4 também, Enter. Vamos ver aqui no desenho. Então eu preciso tirar este ícone de igual que está aqui, ó. Está pegando aqui as 2 linhas iguais. Então aqui eu vou ficar em cima do ícone um pouco, apertar o botão direito, segurar um pouco e clicar em Delete. Então esta linha não está mais igual. Eu vou clicar novamente aqui com o botão direito, esperar um pouco, clicar em Delete. Então agora apareceu aqui a dimensão de 5. Então consigo movimentar esta linha. Então vou clicar em Dimensão, eu vou clicar aqui nesta linha e vou clicar na linha inclinada. E vou clicar aqui dentro com o botão do meio do mouse. O ângulo aqui vamos ver no PDF. Então o ângulo aqui eu tenho 5 graus, vamos voltar. Então vou entrar aqui com 5, Enter. Então a linha subiu aqui, ó. Continuou 20, subiu, ela liberou aqui o igual. Se o seu não tiver o ícone de igual, não tem problema, não precisa pagar nada. Eu vou continuar aqui o desenho, vamos ver no PDF. Eu vou fazer aqui subir com o perfil, ó, o diâmetro 190 e vir aqui para a direita. Vamos voltar, vou clicar em linha novamente. Vou aproximar aqui, clicar no endpoint, subir, fugir aqui de ícone de igual, clicar aqui, vir para a direita, fugir também de ícone de igual, para não ficar restrito. Vou clicar e vou descer a minha linha e clicar aqui. Vou apertar o botão do meio, vou apertar ESC no teclado, vou clicar em dimensão,
eu vou clicar nesta linha e vou clicar aqui no eixo. Clicar aqui do lado com o botão do meio do mouse. Então aqui é 190 dividido por 2, Enter. Eu vou aproximar, eu vou clicar aqui duas vezes nessa dimensão, vamos ver no PDF. Então aqui, essa dimensão aqui é 4, dentro, está aqui em cima. Vamos voltar, então vou digitar 4, Enter. Eu vou apertar ESC, sair de dimensão, vamos ver no PDF. Eu vou fazer essa dimensão aqui de 156, depois eu vou fazer a linha inclinada, descer aqui. E aqui essa dimensão é 34. Então vamos voltar para o Creo. Então aqui eu vou clicar em dimensão, eu vou clicar neste endpoint e vou clicar aqui no eixo. E vou clicar aqui do lado com o botão do meio do mouse. Então aqui é 156 dividido por 2, Enter. Então está feita a dimensão. Eu vou apertar ESC, sair dimensão. Eu vou pegar aqui essa dimensão que eu fiz e trazer para cá, deixar deste lado. Então fica melhor a disposição. Eu vou aproximar aqui, vou clicar em Line, vou clicar neste endpoint e fazer a linha inclinada. Então se eu deixar aqui inclinado, ele já pega o ângulo que eu quero, pega o paralelo, não preciso cotar depois. Então vou clicar aqui, eu vou descer um pouco, fugir dos iguais de restrição. Está pegando muito igual aqui, então eu vou fugir, agora saiu, vou clicar. Eu vou apertar ESC, vamos devagar, né? Mais um ESC. Eu vou clicar aqui em dimensão, vou clicar nesta linha e vou clicar nesta linha. E vou clicar aqui em cima com o botão do meio do mouse. Então aqui é 20, Enter. Vamos confirmar no PDF para ver essa medida. Então esta medida que eu coloquei aqui é 34 ou 20 é dentro. Vamos corrigir. Então vamos voltar lá. Então vou clicar aqui duas vezes, aqui é 34, Enter. Então agora está correto. Eu vou continuar desenhando aqui, vamos ver no PDF. Então vou fazer aqui esta entrada aqui do detalhe, vamos aumentar um pouco. Então vou fazer esse detalhe, descer e fazer inclinado e descer até aqui, ó. Vamos voltar. Então vou clicar em Line, eu vou clicar aqui na linha, vou fazer o dente aqui, fugir aqui de igual, ó. Sair de restrições, vou clicar, eu vou descer, vou clicar, vou fazer a linha inclinada, vou clicar aqui, vou descer, fugir também de ícones, ó, clicar aqui, vir aqui para a direita, alinhar aqui com esse endpoint e fechar o meu perfil. Vou apertar ESC uma vez e mais um ESC. Então está tudo dimensionado aqui, vamos corrigir as cotas, ó. Então vou clicar em dimensão, eu vou clicar aqui nesta linha e vou clicar aqui no eixo. E clicar aqui do lado com o botão do meio do mouse. Vamos ver esta dimensão no PDF. Então a dimensão interna aqui é 140 e a próxima é 135. Vamos voltar. Então aqui é 140 dividido por 2, Enter. Eu vou aproximar, vou clicar neste endpoint e vou clicar no eixo. E vou clicar aqui do lado com o botão do meio do mouse. Então aqui é 135 dividido por 2, Enter. Vou aproximar, eu vou apertar ESC no teclado, sair de dimensão, vou clicar aqui e puxar as cotas, ó, arrumar o meu desenho. Então está desta maneira o meu desenho. Eu vou continuar aqui dimensionando, vamos ver esta dimensão no PDF. Então esta dimensão aqui, a dimensão é 8,5 e aqui embaixo eu tenho 6 nesse degrau. Então vamos voltar para o Creo, vou clicar em dimensão. Eu vou clicar aqui nesta linha e vou clicar aqui no eixo. Vou clicar aqui do lado com o botão do meio do mouse. Então aqui é 8,5 dividido por 2, Enter. Eu vou continuar aqui, vou clicar aqui duas vezes nessa dimensão. Aqui é 6, Enter. Eu estou em dimensão, eu vou clicar nesta linha e vou clicar aqui na linha inclinada, mas mais para este lado, ó. Se eu clicar aqui, ele vai fazer um ângulo total aqui. Então mais para o final da linha, ó. E vou clicar aqui com o botão do meio do mouse. E vou entrar aqui com 5, Enter. Então está desta maneira o meu desenho, ó. Ele perdeu essa dimensão aqui, ó. Eu vou cotar, estou em dimensão, então vou clicar aqui nesta linha, vou clicar nesta linha e clicar aqui em cima. Aqui é 4, Enter. Então agora corrigi o meu desenho, está desta maneira. Vamos ver no PDF. Então aqui eu tenho aqui, ó, embaixo aqui 4, depois eu tenho mais 4 e aqui é 8, ó. Vamos corrigir o 8. Então vamos voltar.
Então aqui vou clicar 2 vezes, aqui é 8, Enter. Então agora está definido o desenho. Está desta maneira, ó. Só falta esta cota aqui, ó. Então vou sair de dimensão, apertar ESC, eu vou clicar nesta linha e levar para cá, ó. E deixar aqui dentro, ó. Eu vou clicar em dimensão, eu vou clicar nesta linha, e vou clicar nesta linha, clicar aqui dentro com o botão do meio do mouse. Aqui é 10, Enter. Então está feito o meu desenho. Eu só vou arrumar as dimensões, então vou apertar ESC, eu vou clicar aqui na dimensão, ó, puxar para fora, vou clicar nessa, puxar aqui, essa daqui puxar aqui. Essa dimensão puxar aqui, puxar essa um pouco para cá, clicar aqui, arrastar. Então está arrumado deste lado, ó. Vamos arrumar deste outro lado, ó. Vou clicar, puxar a dimensão. Vou clicar, puxar a dimensão. Vou clicar, puxar a dimensão. Vou clicar aqui, puxar essa dimensão para cá, ó. Clicar aqui, sem problema. Tranquilo. Então está feito o meu esquete, ó. Está definido totalmente. Está pronto. Eu vou terminar o esquete, clicar aqui OK. Vou clicar aqui para Standard Orientation. Vou clicar aqui em Revolve. Ele pede aqui para selecionar o eixo, então vou clicar aqui para mostrar o eixo e vou clicar aqui o Sys Display. Vou clicar no vazio e vou selecionar aqui o eixo X, ó. Então ele fez o Revolve para mim, está desta maneira, está 360 graus. Vou dar OK. Vou clicar no vazio, tirar seleção, vou clicar aqui para Standard Orientation, vou desligar o eixo, clicar no vazio e vou salvar. O primeiro save ele pede para confirmar o nome, vou dar OK. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer esse detalhe aqui do dentado. Então vamos aumentar o zoom aqui, ó. Então esse dente aqui, ó, são 8 vezes aqui o dentado. Vamos voltar aqui no zoom, 260, Enter, voltei aqui o zoom, ajustei a peça. Então eu tenho aqui a medida de 20, o ângulo de 22,5 aqui no centro e 50 graus aqui deste ângulo. O raio interno é 75 e o raio é 92 aqui o externo. Vamos voltar para o Creo. Eu vou clicar aqui em Sketch. Vou selecionar aqui esta face. Vou clicar em Sketch, confirmar. Vou clicar aqui para Sketch View. Eu vou aproximar aqui, vou ligar aqui tudo a Select All. Então liguei eixo e plano todos. Eu vou clicar em Line, vou clicar em Construct Mode, vou clicar na origem e fazer uma linha até aqui, ó. Vou clicar com o botão do meio do mouse, vou apertar ESC sair de linha. Eu vou clicar em círculo. Antes aqui vou apertar ESC aqui para sair de Construct Mode, ó. Desliguei, vou clicar em círculo agora. Vou clicar na origem e desenhar a circunferência no final do endpoint, ó. Vou apertar ESC, eu vou aproximar, eu vou clicar em Line, vou clicar aqui no círculo que eu fiz e vou desenhar uma linha até esta aresta, ó, bem inclinada. Eu vou clicar com o botão do meio do mouse, eu continuo em Line e vou fazer outra deste lado. Ó. Clicar aqui e vir até aqui, fugir de restrições, ó. Só pegar na aresta só. Vou clicar com o botão do meio do mouse, vou apertar ESC sair de Line. Ele mostra para mim as dimensões. Eu vou aproximar aqui, ó. Eu vou clicar em dimensão. Eu vou clicar neste endpoint e vou clicar neste endpoint. E vou ficar bem próximo aqui. Não vou sair longe não. Estou bem próximo aqui. Vou dar um clique, ó. Aí ele sai alinhado com o segmento. Então aqui é 20, Enter. Eu vou clicar aqui. Estou em dimensão. Eu vou clicar aqui no eixo, ó, ou no plano, pode ser. E vou clicar aqui na linha de construção, ó. E vou clicar aqui em cima com o botão do meio do mouse. Então aqui é 22.5, Enter. Aqui eu tenho um ângulo aqui, ó. Então vou sair de dimensão, apertar ESC. Vou pegar este ângulo aqui, vou clicar 2 vezes. Aqui é 25, Enter. Eu vou clicar aqui no ângulo, levar para cima, clicar 2 vezes. Aqui também é 25, Enter. Eu vou clicar em Delete Segment e vou cortar aqui o excesso. Deixar aqui só o que eu preciso aqui. Cortar aqui embaixo também a sobra. Clicar e arrastar. Então está tudo eliminado, só ficou o meu perfil. Então está desta maneira, ó. Eu tenho aqui o raio que eu preciso, ó. Vou clicar no vazio, vou apertar ESC para sair Delete Segmento,
Vou clicar aqui no raio, clicar 2 vezes, aqui é 92, Enter. Então aqui está feito o meu perfil, está desta maneira. A única coisa que falta aqui é definir o midpoint aqui que não está, ó. Então aqui eu vou clicar aqui e vou definir o midpoint. Está pegando uma cota aqui, está vendo? Então vou clicar aqui em igual. Vou clicar nesta linha, vou clicar nesta linha. Então agora está restrito, ó. Tirou a dimensão daqui, ó. Está posicionado no meio, é isso que eu quero. Eu vou terminar meu sketch. Vou clicar aqui Standard Orientation. Ele não fechou o sketch, ó, está faltando esse arco aqui, ó. Então vou voltar aqui, clicar com o botão direito, vou clicar Edit Definition. Eu vou desenhar um círculo, então vou clicar em círculo, vou clicar aqui na origem. Vamos aqui girar o Sketch View, né? Agora sim, então vou clicar na origem e vou clicar aqui nesse endpoint, ó. Então eu fiz o círculo, vou apertar ESC, vou clicar aqui em Delete Segment. E vou cortar a minha circunferência, ó. Deixar só o segmento que eu preciso, aqui também embaixo, ó. Então agora está fechado a figura aqui, ó. Eu vou terminar aqui com OK. Ele fechou a figura. Eu vou clicar aqui em Standard Orientation. Vou clicar em Extrude. Ele já selecionou a figura, estava selecionado. Eu vou inverter aqui o sentido. Vou clicar aqui para ir até o próximo. Então até a próxima surface, a face, está deste modo. Eu vou girar aqui de frente, ó, front. Vamos girar aqui de lado direito. Agora sim, é isso que eu quero. Eu vou mudar aqui o ângulo, ó, em Placement. Está o Sketch 2 selecionado. Eu vou vir em Options e vou acrescentar um ângulo. Então vou clicar aqui Add Taper e vou colocar um ângulo aqui de 3 graus. 3, Enter. Então está desta maneira a minha figura. Eu vou confirmar aqui o Extrude. Está feita a minha figura, o meu dentado. Vou clicar no vazio. Vou clicar aqui para tirar Select All. Então está desta maneira a minha peça. Ele tem um ângulo aqui de saída. Vou clicar aqui para Standard Orientation e vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer este furo aqui no dente, o que eu fiz. Então tem um diâmetro de 8,4 e é passante. O centro está aqui, ó, essa circunferência aqui. O diâmetro é 168. O raio é 8,4. Vamos voltar para o Creo. Eu vou clicar aqui em Role. Eu vou clicar nesta face. Vai ser o Placement. Eu vou ligar aqui o plano e vou ligar aqui o eixo. Clicar aqui Axis Display. Vou clicar no vazio. Eu vou clicar aqui nesta alça e vou arrastar aqui até o eixo, ó, pegar o eixo. Eu vou pegar esta alça, clicar e arrastar aqui no plano. Eu vou clicar aqui em Placement. Vou mudar aqui de linear para radial. Então aqui ficou o ângulo, ó. Vamos girar aqui o direito. Então está desta maneira, ó. Está pedindo o ângulo aqui. E está a dimensão aqui que eu preciso, ó, do raio. Está aqui, ó. Então aqui o ângulo eu vou clicar 2 vezes, é 22,5, Enter. Eu posso mudar aqui também na caixa, ó, tanto faz. E aqui o raio é 8,4, ó, vou mudar aqui na caixa. Então está definido a posição do furo. Eu vou clicar aqui em recolher o placement. Vou clicar aqui para colocar o furo. Então aqui o diâmetro é 8,4, Enter. E vou mudar aqui a localização, ó, da profundidade do furo até a próxima face, ó, Next Surface. Então está deste modo o meu furo, ó, está passando. Está definido o furo. Eu vou clicar aqui em confirmar. Está feito o furo. Vou clicar no vazio, vou tirar aqui o plano e vou tirar o eixo. Vou clicar no vazio, vou clicar para Standard Orientation e vou salvar. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer aqui este raio de 5 típico nos cantos. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em Round. A dimensão é 5, está aqui. Eu vou selecionar os cantos, ó. Então vou clicar nesta aresta. Vou clicar nesta aresta, nesta outra. Vou girar a vista e vou selecionar esta aresta. Então está feito aqui o round, é o arredondamento. Vou clicar aqui em confirmar.
Eu vou clicar no vazio, tirar seleção, vou clicar Standard Orientation e agora eu vou fazer uma pattern de todo esse conjunto. Então se eu clicar em pattern não está disponível. Eu consigo aqui pegar um item, selecionar e voltar em pattern. Então agora está. Se eu pegar aqui mais de um item, clicar aqui selecionar 3 itens, eu não vou ter o pattern. Então aqui os 3 itens selecionados eu vou clicar com o botão direito e vou clicar um grupo, criar um grupo. Agora eu consigo fazer o pattern deste grupo. Clicar em pattern, vou mudar aqui para Axis, vou ligar aqui o eixo, clicar aqui para mostrar e selecionar Axis Display. Vou clicar no vazio, então tem o eixo aqui do furo. Eu vou selecionar este eixo, então vou clicar no eixo. A quantidade aqui é 8 e o ângulo aqui é 45 graus. Enter. Então está desta maneira o meu pattern. Eu vou girar aqui para Standard Orientation, vou clicar aqui em Right. Então está desta maneira. Eu vou confirmar aqui o pattern. Então está feito o pattern. Eu vou clicar no vazio. Eu vou clicar aqui para Standard Orientation. Está desta maneira a minha peça. Vou clicar aqui para tirar o eixo. Vou clicar no vazio e vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer esse detalhe aqui da peça. Então tem aqui o raio de 10, tem o ângulo de 60 e tem o centro de 100. E tem aqui a distância que começa o detalhe. Então ele está a 45 desta face. Então é esse detalhe que aparece aqui. Vamos voltar aqui para o 2D, ajustar aqui. Eu vou voltar para o Creo. Eu vou ligar o plano. Vou clicar em Plane. Vou selecionar este plano. Está aqui Offset e está na dimensão de 45. Vou dar OK. O plano está selecionado. Eu vou clicar em Sketch. Ele já pegou o plano. Eu vou desligar o plano. Vou girar aqui e clicar primeiro em Clip Model. E vou girar o Sketch View. Então estou na minha face que eu preciso trabalhar. Eu vou aproximar aqui, vou clicar em círculo. Vou clicar no eixo e fazer a circunferência. Vou afastar. Vou clicar aqui em linha. Vou pegar aqui a tangência. Eu não vou fazer a tangência direto. Eu vou fugir aqui da tangência. Vou fazer desta maneira. Aqui dentro, não pegando restrição. Vou clicar com o botão do meio do mouse. Vou clicar aqui no círculo de novo. Não vou pegar essa tangência. Vou clicar aqui do lado. Fugindo de restrições. Vou aproximar mais. Não deixar aqui a linha prender. Então vou clicar aqui. Então está feito desta maneira. Eu vou clicar aqui em tangente. Vou clicar aqui nesta linha e vou clicar no círculo. Vou clicar nesta linha e vou clicar no círculo. Eu vou apertar ESC. Eu vou clicar em Delete Segment. Vou cortar aqui o excesso do círculo. Eu vou apertar ESC, sair Delete Segment. O raio aqui está 10. Eu vou clicar 2 vezes. Vou corrigir aqui para 10. Arredondar. Vou clicar aqui 2 vezes no ângulo. Aqui é 30. Enter. Vou clicar 2 vezes neste ângulo. Aqui é 30. Enter. Eu vou clicar 2 vezes nessa dimensão. Aqui é 50. Enter. Eu vou clicar aqui em círculo, vou clicar na origem e fazer uma circunferência cruzando as duas linhas, e não pegando restrição. Vou clicar aqui. Vou apertar ESC em círculo, eu vou clicar aqui em Delete Segmento, vou cortar aqui a circunferência, o excesso, vou cortar aqui o excesso da linha, e aqui também, vou apertar ESC, eu vou clicar aqui em Dimensão, vou clicar aqui no arco e vou clicar aqui dentro com o botão do meio do mouse. Então aqui vou entrar com 40, Enter. Então está definido o meu sketch. Vou terminar aqui e clicar OK. Vou girar aqui para Standard Orientation. O sketch está selecionado, eu vou clicar em Extrude. Vou mudar a direção. Vou selecionar aqui até a próxima face, Então ele está indo aqui desta maneira até a próxima face. Eu vou clicar aqui em Options. Vou acrescentar um ângulo aqui. Clicar em Add Taper. E vou entrar aqui com 3. Enter. Ele dá um erro aqui. Ele não constrói a figura. Então vou mudar aqui de To Next para To Select. E vou selecionar esta face. Então agora ele faz. Eu vou girar aqui para a direita. E está desta maneira. Então tem um ângulo aqui de 3 graus na figura. Eu vou clicar aqui em confirmar o extrude, vou clicar aqui para Standard Orientation, vou clicar no vazio tirar seleção e vou salvar.
Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer este furo M8/1. A dimensão aqui, a profundidade da rosca é 15, o furo é 18. E está no mesmo centro aqui que a gente fez detalhe, ó, com 50 aqui de centro. Vamos voltar. Então vou ligar o plano. Eu vou clicar aqui em Role. Eu vou selecionar aqui o placement. Então vou clicar nesta face. Eu vou pegar esta alça aqui, arrastar aqui até este plano. Vou soltar. Eu vou pegar esta outra alça, arrastar neste plano e soltar. Vou girar aqui para a direita, right. Então está desta maneira a localização do furo. Eu vou clicar em Placement. Eu vou clicar aqui no primeiro offset, aqui é 50. Enter. Então o centro aqui está 50, a distância. E aqui na outra distância eu vou clicar na seta em Offset e vou clicar em Align. Então está posicionado o centro do furo. Eu vou clicar aqui para colocar rosca. Vou clicar aqui para fazer a rosca. Vou selecionar aqui M8/1. A profundidade aqui eu vou entrar com 18. Eu vou clicar aqui em Shape. Ó. Então está desta maneira. Eu vou clicar novamente aqui para acrescentar rosca. Ó. Então agora aparece a rosca. Vou girar aqui. Eu vou clicar aqui e entrar com 15. Ó. Enter. Então está desta maneira a minha rosca. Ó. Eu vou dar Enter para aceitar o valor de 15. Vou voltar aqui para Shape. E a minha rosca está feita, ó, está desta maneira. A distância aqui, se eu clicar aqui em Note, ó, está desta maneira. O furo de rosca 15 e o furo 18. Então está feito a minha rosca. Vou clicar no vazio e vou dar OK. Então está feito aqui o furo com rosca, ó, desta maneira. Eu vou clicar aqui no vazio, vou tirar o plano, vou clicar aqui Standard Orientation e vou salvar. Agora eu vou fazer aqui o mirror destas duas features que eu fiz. Então vou clicar aqui, selecionar o extrude. Vou apertar Shift, selecionar o furo. E vou selecionar o mirror aqui ou aqui também, ó, tanto faz. Então vou clicar aqui e pegar o mirror. Ele pede para selecionar o plano. Então vou ligar o plano. E vou selecionar este plano. Então está feito o mirror. Está deste lado. Eu vou confirmar. Vou desligar o plano. Vou clicar aqui Standard Orientation, vou clicar no vazio, tirar a seleção, vamos ver no PDF. Eu tenho um raio aqui geral aqui de 1, ó. Então vamos voltar, ó. Então vou clicar aqui em Round, vou mudar aqui, está 1, ó, é o que eu quero. Então vou fazer aqui o arredondamento, ó. Então vou clicar aqui nesta aresta, vou clicar aqui nesta aresta, aqui também. Então ele pegou todo o contorno aqui, vou clicar nesta aresta e vou fazer aqui deste lado. E vou fazer aqui também deste outro lado. Clicar aqui nesta aresta e clicar aqui nesta aresta. Ele pegou a face aqui, ó. Vamos clicar aqui no Set. Então o Set aqui, Set, eu vou deletar, ó. E pegar novamente aqui a aresta, ó. Agora sim. E vou dar OK aqui, confirmar o fillet. Então está desta maneira a minha peça. Eu vou clicar em Standard Orientation e vou fazer aqui mais um fillet aqui. Então vou clicar em Round, eu vou clicar aqui nesta aresta, então ele vai pegar todo o contorno e vou clicar aqui nessa aresta também. Ó. Então pegou todo o contorno da peça, está desta maneira. Eu vou confirmar aqui o Round. Então está desta maneira a minha peça. Falta só mais uma aqui. Vou clicar em Round novamente e vou fazer aqui, ó. Então ele pegou todo esse contorno e este lado aqui também, ó. E vou confirmar. Vou clicar no vazio, vou clicar Standard Orientation e vou salvar. Eu vou vir aqui no nome da peça aqui, clicar com o botão direito, clicar Edit Materials. Vou selecionar aqui Standard Materials, vou clicar em Ferros Metals. E vou selecionar aqui um material. Ó. Então fique à vontade para selecionar o material que você quiser. Eu vou pegar esse aço galvanizado. Vou dar OK. Vou clicar no vazio, tirar seleção. Agora eu vou acrescentar aqui um acabamento na peça, uma aparência, uma cor, como você preferir. Então vou selecionar a peça. Vou clicar aqui em aparência, na aba View. E vou clicar aqui em More Aparência. Vou clicar aqui em Color. Vou clicar aqui, se não estiver mostrando, expanda aqui Color Well e vou selecionar uma cor aqui, ó.
Então aqui para mim está bom, esta cor está bom. Vou dar OK e vou dar Close. Então ele aplicou a cor na peça. Então está desta maneira a minha peça. Vou clicar aqui Standard Orientation. E está pronto aqui o tutorial do Pump Coupling. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe e se inscreva. Me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, esse compartilhamento, essa inscrição é muito importante para mim. Obrigado, até o próximo.